O caso que envolve o meia Matheus Pereira está se tornando algo emblemático dentro do Cruzeiro. Só que o ponto que isso está chegando tem começado a me incomodar por causa de algumas falas, algumas colocações e afirmações e que não são informações referentes ao caso em específico. E eu acho que o torcedor precisa ficar atento a alguns detalhezinhos que envolvem algumas opiniões e algumas formações de opiniões em relação a este jogador. Todo mundo sabe que existe uma batalha na tentativa do enfraquecimento do Cruzeiro, tanto dentro quanto fora de campo. E às vezes o torcedor, claro, cegado pela sua paixão, ele não consegue enxergar aquilo que está além daquilo que ele pode, que está diante dos seus olhos. A superficialidade, e eu super compreendo isso, claro, dentro de um limite, né? Existe um momento que você simplesmente não pode ignorar e achar que, poxa, eu não posso falar sobre isso com o torcedor, porque o torcedor é 100% passional, o torcedor tem que raciocinar também. E quando ele consegue raciocinar, ele consegue ver algumas coisas que ele não enxergava antes, porque está um pouco além daquilo que está palpável. Há um pouco tempo atrás, o Facassini, um negócio assim, um setorista palmeirense que trabalha na Placar, ele trouxe uma desinformação a respeito do Matheus Pereira, dizendo que o Matheus Pereira não dava certo com o Fernando Diniz e que ele estaria indo para o Palmeiras justamente por essa razão, porque ele não gostava do jeito do Diniz treinar, não gostava do jeito do Diniz, não gostava do comportamento do Fernando Diniz, e nós fomos atrás da informação de fato e descobrimos que, poxa, não tem absolutamente nada a ver, muito pelo contrário, o relacionamento do Matheus Pereira com o Fernando Diniz era um relacionamento excelente. O tempo passou, e agora o Jorge Nicola trouxe outra desinformação, rechaçada inclusive pelo Bolaci, e que nós buscamos para poder saber se tinha verdade nisso ou até onde tinha verdade nisso, e não tem. Matheus Pereira está sem clima no Cruzeiro. Relação ruim com alguns atletas do elenco e ruim também com o CEO do clube, Alexandre Matos. A grande verdade é que o Matheus Pereira é um cara extremamente difícil no dia a dia, introspectivo, quer tudo do jeito dele e não se importa de se impor quando acha necessário, mesmo que isso cause e crie desconforto para os demais. Ele colisionou uma série de pequenos problemas, só para citar alguns. Enquanto o Fernando Diniz era o técnico, existia uma máxima dentro do elenco do Cruzeiro de que o Diniz fazia de tudo para protegê-lo. E irritou demais o restante do elenco o fato de o Matheus Pereira ter tido autorização para voltar alguns dias depois das férias em relação aos demais. Fernando Diniz foi embora, mas os problemas seguem existindo. Parte do grupo não gosta do jogador, por entender que ele é muito individualista. Tem também uma treta antiga entre Alexandre Matos e Matheus Pereira. Essa briga aconteceu em 26 de outubro do ano passado, naquele fatídico 3-0 do Cruzeiro, ou do Atlético Paranaense em cima do Cruzeiro em Curitiba. Foi o jogo em que o Rafa Silva foi expulso com menos de 1 minuto. Na oportunidade, Matheus Pereira e Alexandre Matos discutiram de forma veemente, pesada, feia, e não fosse a intervenção do Edu Dracena, que na época era coordenador de futebol, talvez a coisa se tornasse ainda pior. O tempo passou, mas a relação entre Matos e Matheus Pereira nunca mais foi a mesma. Que é o contrário do que o Facassini havia dito lá atrás, que o Matheus Pereira não tinha um bom relacionamento com o Diniz. O que o Nicola traz como desinformação também é que o Matheus Pereira era super protegido pelo Fernando Diniz e que os outros jogadores não gostavam da forma que o Fernando Diniz tratava esse jogador, o que também não é verdade. E outra inverdade é que o Matheus Pereira não tem um bom relacionamento com os outros jogadores, também não é verdade.
Isso eu falo, gente, com propriedade informativa, tá? Porque uma coisa é eu gostar do jogador, como eu gosto, e não escondo isso de ninguém. Eu gosto do atleta. Eu acho ele um craque da posição, excelente jogador, e que vai ajudar muito o Cruzeiro no decorrer dessa temporada. Esse sentimento que eu tenho pelo atleta não tem nada a ver com a apuração de informação. Não tem nada a ver. Então, se o Matheus Pereira estivesse fazendo coisas erradas dentro do grupo, eu traria para vocês aqui, porque eu não tenho problema com isso. O meu foco aqui é evidenciar o Cruzeiro, e com justiça. Eu não posso ser hipócrita e leviano. O Matheus, os jogadores do elenco têm até um cuidado com o Matheus. Cuidado este que muitos torcedores nas redes sociais, que não sabem qual é o significado da empatia, não têm. Por quê? Porque o Matheus Pereira, ele é um cara difícil? É. Ele é um cara problemático? É. E ele também, assim como essas duas verdades, ele é um cara doente. Então os jogadores que estão ali, os ótimos jogadores que o Cruzeiro tem, sabem disso, porque sabem da importância e do valor técnico deste atleta, entende o problema psíquico dele e trata-o como deve tratar. Tem até um cuidado com ele. Então não tem nada de dificuldade de relacionamento com jogadores e que tem briga no vestiário e que tem aquilo. Tudo que o Jorge Nicola trouxe a respeito do Matheus Pereira não tem verdade. Existe uma exceção dentro do que ele traz, que foi uma divergência entre o Matheus Pereira e o Alexandre Matos naquele episódio que envolve diretamente o Rafa Silva na partida contra o Atlético Paranaense. Isso é verdade. Isso é muito verdade. E que, contrário do que muita gente está dizendo, naquele momento, o único que manifestou a favor do Rafa Silva foi o Matheus Pereira. E eu acho errado, tá? Eu acho errado em partes, entre aspas. Porque todo mundo ficou calado, o Matheus Pereira se pronunciou favorável ao jogador, na época prejudicou o Cruzeiro, e se prejudica o Cruzeiro, tem que haver a cobrança mesmo. E a cobrança tem que ser no mesmo nível do comprometimento que a tomada de atitude trouxe à equipe. Correto? Então, nesse episódio, eu acho que o Matheus Pereira deveria esperar para depois se posicionar, talvez. Mas ele não é esse tipo de jogador. Assim como os outros que chegaram também não são. São jogadores explosivos, jogadores problemáticos mesmo. Isso é muito bom. E eles se posicionam. Todos eles. Dudu se posiciona, Gabigol se posiciona, Cássio se posiciona, Fagner se posiciona. Todos esses jogadores se posicionam. Marlon se posicionam com muita veemência. E o Matheus Pereira é só mais um deles. O que eu acho é que dentro do Cruzeiro existe... O que eu acho não. Desculpem, eu não acho. O que eu sei é que dentro do Cruzeiro existe um problema gravíssimo, e é um problema agudo. Muito além daquilo que até nós jornalistas, sabemos na superficialidade. E este problema do Cruzeiro, ele é protagonizado pelo Alexandre Matos. Isso é um fato e não é perseguição. E eu fico muito feliz, porque existem outros jornalistas sérios que também estão começando a observar que a situação que envolve o Cruzeiro, ela passa exclusivamente pelo Alexandre Matos, que tem feito um trabalho horroroso de gestão dentro do Cruzeiro. E isso incomoda um jogador aqui, incomoda um jogador. Nem todo mundo se deixa comprar por dinheiro. Nem todo mundo. E o que o Alexandre Matos sabe fazer para poder manter um grupo de forma homogênea é pagar altos salários. Isso é um fato. E você vai discordar se você quiser, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que o que eu tô falando aqui é informativo. Eu não tô colocando apenas a minha opinião. Eu vou colocar um vídeo aqui do Emerson do 6-1 para você acompanhar e começar a perceber que isso não é só o Cláudio que tá vendo, não. E a gestão de futebol do Cruzeiro, que é um lixo com o Alexandre Matos, que é um péssimo gestor, é um cara que não consegue tomar uma decisão certa mais no que diz respeito ao tocante do dia a dia, e o Pelaipe, que está ao lado dele, em tese, para fazer essa gestão de dia a dia, também faz um trabalho de merda, porque toda hora aparece um jogador reclamando de alguma coisa, toda hora vaza alguma situaçãozinha dentro do Cruzeiro, toda hora um rumorzinho diferente. Então esse pessoal está trabalhando mal
demais, tá fazendo um serviço de péssima qualidade. O Cruzeiro tá pegando uma temporada e enfiando no rabo, tá? Essa era uma temporada de consolidação do Cruzeiro brigar na parte de cima da tabela. Olha a merda que o Cruzeiro já fez. O Cruzeiro começou com o técnico errado, trocou de técnico, aí chega agora o Leonardo Jardim, não sei o que, aí agora sai jogador, não, o jogador não sai mais, aí machuca um zagueiro, vai lá e traz um... Gente, o Cruzeiro está brincando com o perigo, tá? A gestão de futebol, trabalho de futebol não é simples, não é uma coisa que é só posicionar os caras em campo e jogar. Com isso, é extremamente importante que nós tenhamos um feeling do que de fato está acontecendo dentro do Cruzeiro. Quando a coisa começa com mais de um perceber, porque eu não tenho essa percepção, eu não tive essa percepção, eu tive a informação de que o Alexandre Matos tumultua o ambiente do Cruzeiro. Então você está isentando o Matheus Pereira de tudo que aconteceu recentemente. Não. Para mim, o Matheus Pereira é o principal personagem de toda essa história, que envolve ele diretamente. Matheus Pereira não é santo nessa história. Matheus Pereira chamou a diretoria no final da temporada passada e disse à diretoria que tinha pretensão de sair. Assim como vários e vários outros jogadores fazem. Só que é o Matheus Pereira, então ele não pode. O Matheus Pereira falou que queria sair. A diretoria falou que só sai mediante a uma boa proposta. Ele disse que para o Brasil sem chances e que ele iria para a Europa. Não veio a proposta. Matheus Pereira foi perguntado e ele respondeu a pergunta. E ele foi crucificado por uma pergunta que ele respondeu a um colega de imprensa. Porque é melhor responder com mentiras? Porque eu tô cansado de mentiras. Eu tô cansado de leviandade dentro do Cruzeiro. Eu tô cansado disso. O Cruzeiro, eu venho falando isso já há um bom tempo, é um turbilhão de problemas. E esse turbilhão de problemas, ele aconteceu depois da nova aquisição. Cláudio, então a culpa é do Pedrinho. Não, a culpa não é do Pedrinho. Ele tem parcela de culpa por ter trazido Alexandre Matos para trabalhar no Cruzeiro. Porque o Alexandre Matos veio e trouxe uma gama de problemas, e os problemas que ele não trouxe, ele criou dentro do Cruzeiro. Ele criou problemas dentro do Cruzeiro, e nem todos os jornalistas têm peito para poder falar isso. Por quê, Cláudio? Não sei da vida pessoal de ninguém, não, hein? E mesmo se eu soubesse, eu ficaria para mim. Na verdade, a gente sabe de alguma coisa, mas eu vou ficar para mim. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu tenho o meu espaço aqui na Cláudio Silva TV e eu não tenho pretensão nenhuma. Pretensão eu não tenho. De trabalhar em lugar nenhum. Esse aqui é o meu trabalho. Esse aqui é o meu trabalho. Claro que se eu recebesse uma proposta tentadora de algum meio de comunicação interessante para minha carreira, eu aceitaria. Caso contrário, eu rechaço ela. Não, muito obrigado, agradeço, simples assim. Porque eu não tenho problema com isso. Eu saí do CLT para poder dedicar o meu trabalho aqui na Cláudio Silva TV, porque vocês me deram essa oportunidade de ter um canal que tem visibilidade, que tem visualizações, embora seja um canal médio. Médio para pequeno, inclusive. Mas a gente está caminhando. A gente está caminhando. E o trabalho vem sendo bem aceito. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar aquilo que eu sei. E principalmente de colocar minha opinião em cima daquilo que eu, como informação, consigo apurar, opino em cima dela. O problema do Cruzeiro, gente, ele passa muito além de Matheus Pereira. A torcida do Cruzeiro, eu acho que chegou o momento da torcida do Cruzeiro se conscientizar de que, além do externo, tem coisa interna atrapalhando o clube. Não é a qualquer custo, gente. Mas o Matheus Pereira pediu para sair do Cruzeiro. Ele pediu, gente. Assim como o Walter Montijo também pediu. E obrigou a diretoria lá atrás a vendê-lo. Assim como a Arrascaeta, que, poxa, 2 monstros da bola que jogou no Cruzeiro, pediu e obrigou a diretoria a negociar ele. Matheus Pereira falou que queria sair. Ele não obrigou a diretoria a negociar ele. Os outros obrigaram a diretoria e foram. Matheus Pereira falou que queria sair por razões pessoais. Porque a mulher dele, a esposa dele, eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque eu tenho uma opinião muito pesada sobre isso, e eu não vou falar aqui, não, eu falo com os meus. Com os meus eu falo.
a respeito da postura da esposa do Matheus Pereira e a família dele. Cada um com a sua família, o cara ama a mulher dele e ele está coberto de razão. Ele está coberto de razão de querer o bem-estar da sua família. Se eu tivesse dinheiro também, eu ia querer criar meu filho na Europa. Mas eu não tenho condições para isso. Eu moro dentro da favela e eu tenho o pensamento de tirar os meus filhos de dentro da favela. E isso, em nome de Jesus, não vai passar mais um ano. Não vai. E eu tô errado de fazer isso? De querer tirar os meus filhos do clima, do ambiente hostil que eu cresci nele, para que eles não tenham as opções que eu tive? É errado isso? É errado você querer dar o melhor para sua família? Não, não é, gente. Não é, pelo amor de Deus. Eu acho que o camarada está sendo crucificado em demasia. Ele não é santo, não é bento. Tem muita gente falando que o Matheus Pereira tem que se pronunciar. Matheus Pereira não tem que falar nada. Se falar alguma coisa, coloca um texto lá. E vida que segue. Matheus Pereira não sabe lidar com isso daqui, ó, com o microfone. Ele não sabe lidar com o microfone. Sai fora. Vai jogar futebol, que é o que ele sabe fazer, com excelência. Precisamos nos atentar a essas coisas que estão acontecendo dentro do Cruzeiro. Eu tenho a informação de que uma pessoa de dentro do clube falou que o Alexandre Matos deixou claro que, por causa do problema que ele tem com o Matheus Pereira... gente, e não adianta, Alexandre Matos, entrar aqui no meu vídeo e na minha rede social e escrever negocinho, que você gosta de fazer isso. Quando alguém traz uma informação que te pega no pé, você vai lá e fala que apura direito. Tá errado. Processo, não sei o que, se me processar, meu filho, a única coisa que você tem pra levar de mim é menino. Mais nada, eu não tenho dinheiro. E outra coisa, eu tenho como informação que o senhor Alexandre Matos disse que vai queimar o Matheus Pereira com a torcida. Pô, Cláudio, você não pode falar isso, eu não só posso, como devo. E já falei. E é isso que eu tenho de informação. O Alexandre Matos está destruindo o interno do Cruzeiro. É a informação que eu tenho. Se você gosta da informação ou não, isso não é problema meu. Informação é para ser colocada. Cláudio, mas os grandes jornalistas não falam. Eu sou um grande jornalista, irmão. Eu me coloco na posição de um grande jornalista. Estudei para isso, hein? Você acha que eu vou me colocar lá na ralé? Não, eu me coloco na posição de um grande jornalista, sim. Porque eu tenho poder de apuração. Não sou o melhor apurador de Minas Gerais, estou longe. Mas muito longe disso. Mas eu tenho minhas fontes sérias. Pessoas importantes dentro da instituição. Tá errado. Muita coisa que está sendo feita tá errada. E eu nem estou falando do que está acontecendo dentro do Cruzeiro, não. De posicionamento de torcedores. Por causa de coisas que eles não sabem. Matheus Pereira é problemático mesmo. Matheus Pereira fala coisa que não deve falar. Matheus Pereira é um camarada adoecido e que precisa dos cuidados de todos que o rodeiam. Precisa. Não. Aqui, quando entra na sua casa a depressão, aí é problema, né? Na casa dos outros tá tudo bem. Ele não é santo. Ele não é bento. Mas ele também não é o capeta dessa história. Ele não é o diabo da história. Tem gente lá dentro querendo chutar o camarada pra fora por causa de ego. E se você pensa que o problema vai parar no Matheus Pereira, você está enganado. O problema não vai parar no Matheus Pereira. Podem aguardar. Pode esperar. Daqui a pouco mais um problema com outro jogador. E nós só estamos no mês de fevereiro. Fica atento. Fica atento. Porque tem muita coisa. Muita coisa. Que parece que é, mas não é.